tivemos uma pesquisa para governador do Rio de Janeiro e, bom, eu vou deixar o senhor comentar, que ela parece muito animada aqui para um certo grupo. Exato, pessoal. Saiu hoje a pesquisa futura, né? Onde mostra o desempenho para a corrida para governador no Rio de Janeiro. E muito me alegrou o resultado dela, tá? Por quê? Os resultados que nós tínhamos até então, do nosso querido bombeiro Rafa Luz, era que ele chegou a pontuar 4% nas pesquisas, estavam dando isso. E nessa pesquisa ele já subiu e chegou a pontuar 5,2%. Tá? Eu quero mostrar o cenário, Junito, e eu vou explicar para o pessoal o que está ocorrendo lá. Essa daí é espontânea, né, Junito? Oi? Essa é espontânea? Deixa eu ver. Essa é espontânea, desce mais. Isso daí não me interessa. Aqui estimulado. Estimulada. Primeiro cenário. Então vamos lá, primeiro cenário, já tá na tela pro pessoal, né? Sim. Ó, Eduardo Paes com 42,5%, Antony Garotinho, que agora tá aí em todos os podcasts, né? 14,2%, e que inclusive saiu candidato a vereador, Junito, lá na cidade do Rio de Janeiro na última eleição, e ele teve coisa de 10 mil votos, né? Ele não foi eleito. Talvez nem isso chegou a ter o Antony Garotinho, mas você vê que muito dessa pesquisa feita muito tempo antes da eleição, o que conta para isso é o recall. E como ele já foi governador, a esposa dele já foi governadora, ele tem um certo recall aí que vai aparecer inevitável, tá? Mas não deve disputar também o governo. Terceiro, Washington Reis, do MDB, com 5,7%. Também não sei se ele vai disputar, né? Ele teve uma briga ali que envolvia Washington Reis, Bacelar, Eduardo Paes. Depois, Glauber Braga, que não vai disputar. O PSOL vai ter um nome, né? Mas não vai ser o Glauber Braga. E o bombeiro Rafa Luz, beleza? Aí vem um candidato do PL com 1%, o Italo Marcilli, que também não vai disputar, com 0,6%. Mas esse não é o cenário que nos interessa, porque esse cenário não ocorrerá. Aí vem o cenário sem Antony Garotinho. Esse cenário já me parece mais real, tá? Eduardo Paes com 50,5%, ou seja, levando a eleição no primeiro turno. Washington Reis 9,8%, bombeiro Rafa Luz em terceiro lugar com 4,6%. Passando o Glauber Braga. Olha só, hein, pessoal? Isso é importante de ser comemorado aqui, tá? O senhor Glauber Braga, que não foi caçado por uma manobra feita pelo senhor Hugo Mota para salvar o mandato desse vagabundo, desse lixo humano que tá lá, que tentou entrar com ação contra o nosso partido no dia do julgamento, foi esculachado por todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Ele está perdendo para nós aí. Ele que não vai disputar, porque sequer tem coragem para isso, né? Vai querer garantir o mandato dele de deputado federal, não vai vir para o combate nas eleições de governador. Perde para bombeiro Rafa Luz. Com 4,2%. Em seguida vem aí o candidato do PL com 2% e o Italo Marcilli 1,2%. Aí vem o cenário que esse eu acho um cenário mais real, tá? Que é este cenário, rapaziada. Eduardo Paes 50,3%, Washington Reis 10,9%, em terceiro lugar, bombeiro Rafa Luz com 5,2%, ultrapassando de longe Glauber Braga com 3,8%, né? Felipe Cury, que eu imagino que possa ser o candidato, tá? A vir a ser apoiado pelo governo do Cláudio Castro, que ele foi o secretário de segurança, etc. Vou voltar lá para mim, por favor. O Felipe Cury, então, com 1,7%, ainda sem partido, mas eu imagino ele tendo um caminho próximo ao PL, eventualmente sendo um candidato do PL, e o Italo Marcilli com 0,7%, que não deve ser candidato, tá? Inclusive, eu não conheço muito das opiniões do Italo Marcilli, mas se for um cara que não tiver identificação com o bolsonarismo, coisa do tipo, ele deveria conhecer o bombeiro Rafa Luz, porque não me parece que ele vai ser candidato. Né? Então, este cenário aí que está na tela, um pouquinho mais para cima para aparecer o Eduardo Paes, é o cenário que se encaminha à eleição, tá? Com um nome do PSOL no lugar do Glauber Braga, que deve cair ainda mais as intenções de voto do PSOL. Ou seja, o que nós temos, pessoal? O que nós temos? Essa eleição para governador do Rio de Janeiro será uma eleição que eu não posso negar esse fato, que o Eduardo Paes está se tornando a figura principal dessa eleição. E nós precisamos combater o Eduardo Paes.
Ele acha que está caminhando para uma eleição onde ele já ganhou, ele já entra no já ganhou, prometeu, jurou, fez promessa, assina em cartório, não vou disputar o governo do Rio de Janeiro, vou cumprir meu mandato de prefeito até o final. Mentiroso, vagabundo, tá? Não vai cumprir o que prometeu e vai ser candidato a governador porque ele acha que ele vai nadar de braçada, rapaziada. Ele acha que ele vai ganhar a eleição com todos os partidos junto com ele, com praticamente ninguém peitando essa eleição dele, porque ele já ganhou, ele já tá lá na frente das pesquisas. E aí, meus amigos, e aí que você sabe, Junito, que a arrogância, ela precede a queda. E aí que Eduardo Paes vai cair, achando que vai levar a eleição no primeiro turno, porque não tem ninguém para desafiá-lo e tudo mais. Aguarda, meu amigo. A gente ainda tá em fevereiro e o bombeiro Rafa Luz já está com 5,2%. A gente vai para uma eleição com o bombeiro pontuando 2 dígitos. 2 dígitos. E a gente vai levar essa eleição para o segundo turno. A nossa meta é levar a eleição para o segundo turno. A gente pontuando 2 dígitos, bombeiro Rafa Luz passa para a segunda colocação e leva essa eleição para o segundo turno. E se a gente levar para o segundo turno, a gente ganha. A gente ganha. Tá? Então temos esse desafio no Rio de Janeiro. Estou muito feliz com o desempenho do Rafa Luz, porque isso certamente se refletirá na nossa chapa de candidatos. Aliás, na chapa da missão, né? Aquele partido lá, que não tem nada a ver aqui com esse canal. Agora vamos analisar. Bem porque o Eduardo Paes conseguiu juntar ali bastante em torno dele, e meio que tirou, ele quer levar no primeiro turno, tirou o candidato que possa concorrer do PL, do PT. Pô, a gente pode ir para o segundo turno. Sim. Tá muito possível. Sim. O bombeiro Rafa Luz, com certeza, o mais desconhecido ali daquela chapa. Eu já tá com 5%. Ô, Junito, o Rafa até me mandou, depois procurem outro link dessa pesquisa, porque saiu a rejeição. Eu não sei se tem nessa. Rejeição? Eles não fizeram cenário de segundo turno com o Rafa, né? Olha só que coisa, né? Os caras fizeram cenário com um cara com garotinho. Com um cara que tem 1%, com um garotinho, com não sei o que lá, e não fizeram com o cara que tá em terceiro lugar. Aí, ó, essa daí, ó. Quem você não votaria de jeito nenhum, né? Põe na tela aí. Então, Antony Garotinho, 46%, não votaria. O Wilson Witzel, 30%, quase. O Washington Reis, 23,5%. O Eduardo Paes, 18,5%. O Bombeiro Rafa Luz, 9,6%. Né? Ou seja, uma rejeição absolutamente baixa. Absolutamente baixa a rejeição do bombeiro Rafa Luz. E não fizeram o cenário dele no segundo turno, hein? Se fizerem, vocês vão ter uma surpresa no Rio de Janeiro. Vocês vão ter uma surpresa e vai ser um prazer governar o Rio de Janeiro, porque a gente tem alguns planos para esse estado. Cara, nós temos muitos planos. E a chapa do Rio de Janeiro, posso falar, eu acho que vai ser como eu vou falar? Que mais vai chamar atenção, né, cara? Tem muita gente braba ali. Eu tava falando, ninguém daquela chapa. Cara, todos ali naquela chapa já mataram vagabundo em ação Exatamente, policial. É só pessoas que já enfrentaram vagabundo. O bombeiro Rafa Luz, é importante dizer aqui, para quem não conhece, põe a matéria, bombeiro Rafa, Museu Nacional. O bombeiro Rafa, ele já se arriscou, já arriscou a própria pele enquanto bombeiro, ele também já foi policial. Olha aí, para salvar o patrimônio histórico do Brasil. Olha isso, daqui é matéria do Globo, tá? Do G1. Bombeiro diz que se queimou ao tentar resgatar Luzia no Museu Nacional. Consegui com outros bombeiros salvar algumas cerâmicas, peças que nunca na vida imaginei segurar nas mãos. Isso em 2018, tá? Ele é um pouquinho mais gordinho. Hoje ele tá fininho, né? O bombeiro Rafa, ele... Olha aí, cara. Ele conseguiu resgatar, cara, grande parte. Vocês devem lembrar, né, do incêndio no Museu Nacional. Culpa do PSOL, lembra? Culpa do PSOL, né? Porque pela politicagem que rolava lá entre as esquerdas, o negócio não tinha revisão nenhuma. O bombeiro Rafa entrou lá em meio ao fogo e conseguiu salvar, cara, o patrimônio histórico brasileiro que lá estava.
se arriscou para isso. Então, é um cara que tem história, não chegou agora. E as pessoas vão conhecer a história dele ao longo da campanha. E já fica o aviso aqui, né? Porque eu tô vendo, ô Junito, ontem eu falava com o meu querido amigo Ben Mendes, Dr. Benoni, que vai disputar o governo de Minas Gerais pela missão. A pré-candidatura dele já começou a tomar corpo na imprensa. Então, ele já foi falado várias vezes nos principais jornais de Minas, em televisão, começou a ter uma agenda extensa de entrevistas, né? E é normal, quando você lança um nome conhecido como o Ben Mendes, se ele fosse candidato a deputado federal, ele ia ser um dos mais votados de Minas, tá? Ele ia ser um dos mais votados de Minas. Tirando lá, acho que o Nicolas, ele ia disputar. O Nicolas vai levar tudo. Exato, o Ben Mendes disputaria no top 5 ali com a maior tranquilidade, se fosse candidato a deputado. Então, um cara conhecido. E a imprensa já lida com a pré-candidatura dele. O que eu ainda não estou vendo no Rio de Janeiro. Por quê? Porque lá há um certo ethos de que, olha, a eleição é a eleição do Eduardo Paes. O Eduardo Paes está com todos os partidos, ele está com 50% das intenções de voto, ele vai largar a prefeitura, ele vai ganhar. Pera lá. O jogo só acaba quando termina, quando o juiz apita. E vocês vão ter uma surpresa. Eu adoro ver gente que acha que a eleição já tá ganha. Não, já tá ganha aqui, porque temos todos os partidos e piriri pororó. Aguarda. O bombeiro Rafa certamente estará nos debates e ele vai apontar as incoerências desse senhor Eduardo Paes, que agora tenta se desligar do PT. Eu não tenho nada a ver com o PT aqui. Não tenho nada a ver com o PT. Sendo que o PT tá lá querendo a vice dele. Então tomem vergonha na cara. Nós vamos enfrentar Eduardo Paes do começo ao fim dessa eleição. Se ele acha que a eleição está ganha, está muito enganado. E alô, imprensa do Rio de Janeiro. Tem um pré-candidato com 5,2% das intenções de voto, meses antes das eleições, com um partido pequeno para ele ser candidato, não tem todo esse apelo da high society carioca, e já está pontuando isso. Então, comecem a chamá-lo nos programas aí no Rio de Janeiro. Comecem a considerar que vai ter alguém que vai enfrentar o Eduardo Paes nessas eleições. Então, acordem. Eu já estou vendo esse movimento em outros estados, mas no Rio de Janeiro é silêncio total. Vamos só chamar o Caetano Veloso e a Paula Lavínia a dizer que pode chamar. É isso. Tá tendo uma abafa com relação a Rafa por parte da imprensa. Mas não por parte da população. A população dá 5,2% para ele nas pesquisas. E vai dar mais muito em breve. Você já tá com 5,2%? É que tá com mais. Que tá com mais. Ele vai... O Rafa Luz com 5,6%. Isso que eu ia dizer. 5,2%. A única boa notícia é... Qual o instituto? É o Futura. Então, Renan, eu fiz análise aqui do caso do Rafa, não sei se você quer comentar esse, da pontuação dele, porque o que eu tô vendo, acho que você vai concordar comigo. A gente tá vendo, por exemplo, o nosso amigo Ben Mendes lá em Minas. A imprensa, de certa forma, olhou para ele e ele tá indo cada vez mais em jornais e canais de televisão, e eu não tô vendo isso no Rio de Janeiro. Por quê? Porque lá o Paes compra todo mundo, cara. Exato, tem um certo ethos de, olha, a eleição é a eleição do Paes. Ele já exato, ganhou, tipo assim, gente, a eleição significa, gente, chegou a hora de colocarmos o Paes lá no governo. É isso, o tema eleição. E, cara, se tem um cara que vai jogar agora no chopp do Paes é o nosso candidato. Porque, assim, olha só, o Rafa, ele representa as forças de segurança e ele é bombeiro. Rejeição baixa, conhecimento baixo, adesão alta. Proporcionalmente, o que o Rafa tá fazendo nas pesquisas no Rio é maior do que eu tô fazendo nas de presidente. E o Rafa vai surpreender muito. Ele tá em terceiro, galera. Vamos colocar aqui, eu tenho mais presença de rede do que ele. Mesmo assim, ele já tá em terceiro ali no Rio. Consolidado em terceiro. Se a gente pegar uma pesquisa Atlas, com certeza ele vai estar ainda melhor. Com certeza. Então, a galera tem que... E anota, o que o Paes faz é ele ficar comprando a oposição, ele fica comprando todo mundo pra botar debaixo das dele. Ele não vai comprar o Partido Missão. O Rafa poderia ter medo, porque
num contexto em que, sei lá, o Partido Missão seria governado por algum puto do Centrão, e aí o Paes chegaria e me daria um cargo aí numa estatal, municipal, e pronto, aí eu ia rifar o Rafa. Isso não existe. Não, Tá, o Rafa vai concorrer até o fim. A estratégia é toda de um time nosso do Rio de Janeiro, junto com o nosso time nacional. E, cara, vamos ganhar junto, vamos perder junto, e vamos se fuder junto, vamos ser processados junto. Essa é a nossa mentalidade. E vamos governar o Rio de Janeiro juntos, tá? Exatamente. Então, o time que está sendo montado lá, fique seguro, porque assim, depois dessa pesquisa, o assédio vai começar a pegar. Pode anotar, o assédio vai vir atrás de mim, vão vir atrás de mim pra tentar me convencer a tirar o Rafa. O assédio vai vir atrás do Rafa, do tipo, desiste aí! O assédio vai vir no time, vai vir no Bruxo, vai vir no Busnello, todo mundo vai vir com o canto da sereia. E o time todo vai resistir, é um time de alta qualidade, e aí o bicho vai pegar. Porque, cara, esse 5 vira 10, 10 vira 15, eu acho que dá pra tirar tranquilamente a vitória no primeiro turno do Paes. Não, é isso, eu acho que esse é o lance, é levar pro segundo turno a eleição. E a gente vai conseguir levar, e vai levar pro segundo turno e vai ganhar, e vai ser lindo de ver, porque os caras já estão com os foguetes lá, já pronto já para comemorar a eleição do Paes. E eu vou te falar uma coisa. O chopp pronto, e a gente vai chegar jogando água no chopp, mas vai ser água de uma água com mangueira de bombeiro. Exato. Vai ser tipo na cara, assim. Vai ser na cara. E se alguém voltar a botar fogo, é crime, aí o Busnello só de longe. E aí, e se o cara tiver vindo aí, mano, passa com uma viatura, o bruxo atropela o cara e ainda leva o cara preso. Exato. Então esquece, cara, esquece.